Começando pelo Guarani, o destaque do Bugre, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o último CBN Esportes de 2025. E o Guarani encerrou a primeira parte da pré-temporada ontem no período da manhã. Jogo treino contra o Pouso Alegre, que se prepara para a disputa da principal divisão do Campeonato de Minas Gerais. O Guarani venceu por 2-0, com gols marcados por Guilherme Parede e também pelo atacante Dentinho. A diretoria deve anunciar um novo goleiro até amanhã, após a saída de Fernando Miguel, que daqui a pouco vai falar aqui no CBN Esportes. A FIFA publicou em seu site na noite de ontem que o Botafogo está com transfer ban a partir de hoje. O clube carioca está impedido de registrar os jogadores pelas próximas 3 janelas pela falta de pagamento ao Atlanta United dos Estados Unidos pela contratação de Thiago Almada em 2024. Falando em transfer ban, o Corinthians planeja antecipar a quitação do CNRD, o mesmo problema enfrentado pela Ponte Preta na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, justamente para derrubar o transfer ban em vigor desde outubro. O Corinthians atrasou o pagamento de 2 prestações e se organiza para quitar todas as dívidas até o dia 17 de janeiro. Jordan de Arrascaeta é o rei da América. O jornal É o País, responsável pelo prêmio, divulgou hoje os vencedores e o meia do Flamengo recebeu 179 votos num total de 264. Lionel Messi foi o segundo colocado. Foram 64 jogos oficiais pelo Flamengo neste ano, 25 gols, 20 assistências na conta de Arrasca. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. E assim como o Botafogo e como o Corinthians, a Ponte também tenta resolver essa questão do transfer ban para registrar os novos atletas que vão defender a Macaca em 2026. Quem são eles? Ainda um grande ponto de interrogação. A expectativa é que amanhã, dia 2, na verdade na sexta-feira, amanhã é quinta, dia 2 de janeiro, a retomada dos treinamentos por parte dos jogadores da Ponte que paralisaram a pré-temporada no último dia 22. Nikola Jokic ficará fora por 4 semanas e pode perder a corrida para MVP da NBA. Segundo a imprensa americana, o astro do Denver Nuggets passou por exames nesta terça-feira e foi diagnosticado com uma hiperextensão no joelho esquerdo. A lesão ocorreu no final do primeiro quarto da partida contra o Miami Heat na última noite, que terminou com a derrota dos Nuggets 147-123. E agora o destaque de Carlão de Freitas aqui no nosso CBN Esportes 2026. Bate a porta. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. 2026 é logo ali. Cara, mas que notícia é essa do Botafogo, né? A gente até enxerga com bons olhos as SAFs, né, no futebol brasileiro. Casos positivos, a recuperação do Cruzeiro, por exemplo. O Botafogo até 2024, mas curiosamente o pós-2024, ou pós-Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, o ano histórico do Fogão, a situação degringolou. O Botafogo não conseguiu manter a base vitoriosa e agora, nos últimos momentos de 2025, o torcedor tem esta surpresa desagradável. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem para o nosso 99186-9070. Código de área é o 1999186-9070. Esse é o nosso WhatsApp aqui no CBN Esportes. Tá vendo aquele joguinho ali que tá passando no... Então, cara, que febre é isso aí, velho? Acerte a letra com a batida. Acerte a letra com a batida. Você precisa acertar o objeto que está na tela conforme a batida da música, é isso? Isso, é um... Cone, cachorro, cachorro, copo, é isso? Pedra, como chamava aquele videogame? O primeiro que surgiu mais ou menos nisso, você jogava tênis. Não, é mais pra cá, moderno. Mega Drive. Kinect. Ah, o Kinect. Kinect World.
Kinect. Kinect Já joguei Thriller. tênis no Isso aí Kinect. é um bom... É uma boa brincadeira pra fazer hoje, lá no Réveillon, lá com a família. Tá com tédio, estiver Nossa, chovendo. Evitar assuntos, né, Antônio? Hoje no Arena nós vamos eleger os principais assuntos que não podem ser debatidos na virada de Ano Novo. Naquele 4 da tarde. jantar. Aquele jantar, aí você fala assim, soluçou ali, aí para. O que é isso aí? Cubo, cone, Copo, cubo. Cone, cachorro, cubo, cachorro, cubo. É difícil, hein, É brother? difícil, tá vendo? É isso aí, esse é o clima de dia 31 de dezembro. Você quer comentar sobre a corrida da integração a São Silvestre? Eu queria comentar, primeiro, organização Quer falar da perfeita. participação especial da... Não, né? Sofia Claro. Espanha, uma atração. Uma atração à parte, a Sofia Espanha, ela recebeu aí esse desafio, né, de correr a convite do pai. E quem é Sofia Espanha? Não sei. É uma influenciadora. É uma influencer. Aliás, tá na moda influencer, hein? Tá, todo mundo é influenciador. E ela Antigamente é participou. modelo, é isso, agora é influencer. E só uma explicação que hoje cedo eu quase tive uma discussão com a minha esposa. Mas graças Saudável, a né? Deus... não evoluiu para algo mais tenso. Fernando Miguel, esqueci. É Miguel. verdade. São Silvestre não é maratona. A São Silvestre, 15 quilômetros. Maratona são 42 quilômetros. Meia maratona é 21. Boa. 11h15, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues ou Bolacha, comando de stream com Samba Type. Apresentação: Júlio Nascimento. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento. Alô, ouvinte CBN, o companheiro mais leal do nosso rádio. Eu sou Fábio Scheibe e diariamente, a partir das 4 da tarde, estou no Arena CBN, com muita alegria, humor, desinformação e também um pouquinho de futebol. Venha conosco, estamos juntos no 99.1 do seu rádio e também no YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Nos vemos lá! Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Contrate agora e aproveita. Trânsito. Informações do trânsito nesse dia 31 de dezembro com Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela Avenida Brasil. São boas as condições, tanto em direção da Vila Nova, quanto para quem vai no sentido contrário para acessar o Orozimbo Maia. Tem movimentação um pouco maior, chegada já para Orozimbo, mas dá para seguir sem maiores problemas. A Orozimbo tem boas condições nos dois sentidos. Quem segue na região do Taquaral, pela Nossa Senhora de Fátima, também encontra boas condições, movimentação um pouco maior, chegada já para o Balão do Bela Vista. Falando também, Júlio, a gente está acompanhando um acidente que aconteceu mais cedo na rodovia Dom Pedro, já na saída da Campinas Mogi para a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, na pista sentido Jacareí. Esse acidente foi um tombamento de uma carreta, esse veículo ainda está ali na saída do trevo, então fico alerta, atenção para você acessar a marginal da Dom Pedro e seguir em direção de Jacareí, trecho de Campinas, região do quilômetro 135. Dá para seguir também pela pista expressa, que por enquanto segue sem problemas em toda extensão, e no sentido contrário, para acessar a rodovia Anhanguera em Campinas, o nosso ouvinte também vai fazendo aí um bom caminho pela Dom Pedro. Júlio. Obrigado, Mário, e já de pronto aqui, quero desejar para você um feliz 2026, que a parceria continue cada vez maior. Um abraço para você, viu, Mário? É isso, meu amigo. Tamo junto. Feliz 2026 para você, para sua família, para todo mundo que nos acompanha. Estaremos juntos aí em mais um ano. Um abraço. Grande Mário, agora 11h18. Natal com TIM Controle. Até 55 GB e um streaming incluído que pode trocar todo mês. Vá até uma loja. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região,
na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99,1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Como o Lupe já antecipou aqui nas manchetes, hoje nós temos um convidado especial para participar, que é o goleiro Fernando Miguel, que gentilmente atende aqui a CBN para a gente conversar e entender sobre as notícias dos últimos dias. Fernando Miguel, seja muito bem-vindo ao CBN Esportes, é o Júlio que está falando. Bom dia para você, tá tudo bem com o amigo? Oi, Júlio, bom dia, tudo bem, graças a Deus tudo certo, e a minha família. É um prazer estar conversando com vocês e podendo ter essa troca aqui também com um cidadão campineiro aí, para falar um pouquinho de tudo isso que aconteceu nessa curta passagem que eu tive pelo Guarani aí. Ô Fernando, é claro que você vai ter a chance de explicar, né, com mais detalhes, tudo que envolveu esses, acho que 18 dias, né, que você esteve no Guarani, mas até, não sei se você acompanha essa repercussão, e eu acho que até que a própria torcida do Guarani, que teve o contato com você, teve essa troca também, muitos entenderam o seu lado, né, acho que a torcida, no modo geral, um pouco frustrada, porque se colocava uma expectativa muito grande em que o problema da falta de um goleiro consistente no Guarani ia acabar com a sua presença aqui, mas no geral acho que a torcida do Guarani, mesmo frustrada, acabou entendendo. Até o Fagner Coelho nas entrevistas elogiou muito a tua honestidade ao falar sobre o que aconteceu, mas a gente queria entender como que o Fernando Miguel chegou no Guarani e o que levou à decisão da saída depois de alguns treinos. Por gentileza. Bom, Júlio, eu fiquei muito eufórico com a procura do Guarani, a forma como ele começou a construir essa relação comigo ano passado. Eu tenho 40 anos, para completar 41 anos agora em fevereiro de 2026, então eu não sou nenhum menino mais dentro do mundo do futebol, né? Tenho os meus desgastes, tive as minhas lesões que condicionaram muito minha reta final da carreira, mas eu estava estabilizado e eufórico com a possibilidade de representar o Guarani. Eu estava decidido a não encerrar minha carreira ainda em 2026, mas sabendo que a qualquer momento poderia ter algum tipo de intercorrência e poderia ter que abreviar esse ano de 2026 para mim. Estabilizei na reta final do ano passado essa questão que é um pouco crônica do meu joelho esquerdo, e achando que estaria tudo bem para esse início de temporada, para a gente começar bem, começar com força, começar para cima de todos os desafios que a gente teria. Mas com 3 treinos aí no Guarani eu já tive uma intercorrência e eu achei que por bem eu deveria não ser um problema para o Guarani em 2026. Depois de tanta expectativa criada, depois de um esforço tão grande do presidente do Fagner para me levar para Campinas, eu já não podia no início da arrancada me tornar um problema para o clube e não responder aquilo que se esperava de mim pelo esforço que fizeram. Então achei por bem ser sincero, achei por bem fazer uma correção nessa rota, por mais que seja um problema que acaba criando para o clube. Eu acabei sinalizando essa minha dificuldade de continuar e achei melhor sinalizar para o clube que seria mais interessante eles encontrarem uma outra solução que entregasse mais resultados, que entregasse mais performance do que eu poderia entregar naquele momento. É correto dizer, então, que não houve um erro clínico de avaliação num primeiro momento, então, né, Fernando? Da parte do Guarani, né? Não houve de forma alguma. Eu estava clinicamente bem. Bom, se eu pudesse dizer para vocês que eu performaria do jeito que eu estava, eu estaria mentindo, eu estaria enganando o clube, estaria enganando dentro de campo, batendo o braço para todo mundo, transferindo responsabilidade, mas clinicamente eu tenho funcionalidade. Eu não consigo, por conta do inchaço que muitas vezes vai acontecer no meu joelho, eu não consigo entregar performance. Estamos conversando ao vivo com o Fernando Miguel, explicando, né, a saída do Guarani
nós noticiamos aqui em primeira mão há 2 dias a CBN, e agora a gente tem a oportunidade de entender, Antônio Lupi, um pouco mais sobre essa decisão do Fernando. E quero também agradecer, né, a participação do Fernando Miguel, e acho que é importantíssimo esse esclarecimento, essa participação. Desde o primeiro contato que fiz com ele, se colocou à disposição para explicar um pouco mais sobre essa saída do Guarani. Fernando, aqui é o Antônio Lupi. Mais uma vez quero agradecer tua participação conosco. E esse problema que você teve no joelho ainda é consequência da lesão que você teve no Ceará, lá em 2014, que também foi um drama profissional que você passou, depois teve uma bactéria, e isso atrasou um pouquinho mais o seu retorno. Tudo isso foi consequência dessa lesão grave que você teve lá no Ceará em 14? Eu acredito que sim. Eu preciso agora, daqui para frente, eu preciso agora de maneira particular e pensando mais na minha saúde, na minha qualidade de vida, eu preciso refazer um caminho médico, ouvir conselhos, ouvir tudo que está acontecendo, refazer exames, que eu estou cansado de fazer exames também, para entender como que está esse quadro no meu joelho. Mas eu sofro com tudo que eu venho sofrendo de lesões os últimos meses e o último ano, em decorrência depois desse pós-cirúrgico que eu tive lá no Ceará, infelizmente. Eu falei 14 é 2024, só para não ficar, pô, 2014 faz muito tempo, 2024 que ele teve essa lesão no Ceará. É isso aí, Carlão de Freitas, a gente tava conversando aqui com o Fernando Miguel. Sabe que eu tenho uma lembrança do Fernando Miguel, Carlão? Lembra daquele fatídico jogo da Ponte contra o Vitória? Ponte teve Vitória, invasão. Rodrigo, né? O Fernando Miguel, eu tava como repórter ali cobrindo o Vitória na época, e quando tem invasão, eu meio desatento ali, TH pitou, né? TDAH pitou e eu não prestei atenção que a torcida tava vindo. O Fernando Miguel e o Mancini me puxam pelo colarinho e me jogam lá pro vestiário do Vitória para ficar mais seguro lá enquanto as coisas estavam sendo mais tranquilizadas. Então o Fernando Miguel é muito marcado, né? Por muitos anos de Vitória, muitos anos de Vasco. Certamente ajudaria muito o Guarani, né, Carlão? Infelizmente aqui em Campinas, né, às vezes já passaram tantas personalidades, mas em virtude do momento das duas equipes, ou também por uma situação médica, né, como é o caso do Fernando Miguel, a gente não pôde desfrutar de algumas pessoas, né? Acho que o Abel Braga em Campinas foi uma passagem tumultuada pela Ponte, o próprio Carpegiani também, né? E o Fernando Miguel, por uma situação clínica, a gente não vai poder acompanhar o Fernando dentro de campo, e também não vai poder desfrutar da companhia de um cara esclarecido, um cara que dá boas entrevistas, né? Ô Fernando, certa feita eu ouvi acompanhei uma entrevista do Rogério Ceni ainda como jogador, mas já para encerrar, né? Dizendo que o esporte de alto rendimento está muito longe de ser saudável, né? E você está dizendo sobre esse problema que você convive, já se preocupando com o pós-carreira. Você vai pendurar as chuteiras ou você ainda vai tentar aí voltar ao futebol, Fernando? Não, eu sinalizei, já fiz até esse comunicado nas minhas redes sociais de que eu tô pondo um ponto final na minha carreira. Eu acho que para você conseguir entregar aquilo que se espera de você dentro do alto rendimento, dentro da alta performance, você precisa estar 100%. Infelizmente, esse pós-cirúrgico que eu tive, esses 2 últimos anos que eu tive no Ceará com essa lesão grave, ela está me deixando com algumas condições crônicas. E essas condições crônicas, elas limitam, elas me deixam sem conseguir performar, elas me deixam sem conseguir treinar 100%, então precisa muito cuidado, eu não consigo treinar 100%, então se eu não conseguir treinar 100%, eu não consigo jogar 100%, então por bem, eu acho melhor pôr um ponto final nisso, porque a pressão ela é muito grande, a exigência ela é muito grande, a expectativa, aquilo que os clubes esperam da gente é muito alta, e eu não consigo seguir em frente se eu não tiver 100% e entregar aquilo que os clubes precisam e esperam que eu entregue dentro de campo. Ô Fernando, você está com 40 anos, coloca fim à carreira por conta dessa situação de não conseguir mais desempenhar aí o futebol, mas e a cabeça do Fernando Miguel? Ela também está preparada? Porque não sei quem falou também, um ex-jogador, ele morre 2 vezes, quando ele morre, quando ele aposenta do futebol. Você estava preparado para isso também ou você vai ter que se preparar para esse momento? Eu acho que quando você passa dos 35, eu acho que você naturalmente passa a se preparar, passa a pensar um pouco diferente.
E eu acho que isso é natural ir acontecendo, né? Mas, de fato, a sensação é de uma morte, porque não foi fácil fazer esse anúncio, não foi fácil oficializar essa minha parada, não foi fácil para mim, não foi fácil para minha família, e a sensação que eu tenho é de um verdadeiro luto mesmo, né? Mas eu sei que o caminho é esse, eu sei que todos vão passar por isso, e é importante ficar bem nesse momento, tentar fazer uma reflexão positiva, olhar para trás e se orgulhar da trajetória que tivemos, por onde passamos, deixamos marcas importantes, lembranças importantes com torcedores, caminhos construídos com dirigentes, com atletas, com comissões técnicas. Acho que tem muita coisa positiva para relembrar. Então é nisso que eu me apego agora e vamos seguindo em frente aí para ver o que a gente vai fazer no futuro, né? Hora de baixar a temperatura agora, deixar baixar a poeira, deixar a cabeça liberar um pouquinho para a gente olhar o horizonte e escolher o caminho que a gente quer caminhar aí. Ô Fernando, nós estamos assim, o 2025 para o Guarani foi um 2025 frustrante, difícil, porém esta reta final com as contratações, essa mudança de filosofia, né, partindo para jogadores mais experientes, e você conviveu esse período curto, mas conviveu, acho que até de uma maneira intensa no Guarani. O que se fala dentro do grupo, o que você está sentindo deste grupo do Guarani, o Matheus, esses jogadores experientes, né? Porque o torcedor, ele está cercado de expectativa. Eu acho que até um otimismo em relação a este grupo que está sendo montado. Neste período que você viveu, o que deu para sentir aí desse time do Guarani para 2026, Fernando? As percepções do Guarani, elas são positivas desde o primeiro contato, desde a primeira abordagem do presidente Rômulo, desde as primeiras abordagens do Farney, a forma como tem conduzido as contratações, a forma como eles têm se apresentado, se colocado no mercado, aquilo que eles têm pensado para o futuro do Guarani, é muito promissor, traz muito otimismo. São pessoas que têm se mostrado muito sérias, muito comprometidas com aquilo que é o Guarani. É claro que existe um resgate a ser feito, né, de algumas mazelas que tiveram nos últimos anos, aí que colocaram o Guarani nessa divisão um pouco abaixo daquilo que é a sua realidade, aquilo que merece, onde pode estar. Mas estão trabalhando muito bem, estão trabalhando com muita seriedade, estão trabalhando com muito afinco, estão tentando criar novos processos que conduzam o Guarani no dia a dia, que facilitem os processos. E o grupo de atletas, esses dias que eu tive lá, muita entrega, muito compromisso, muita seriedade com aquilo que é o trabalho do dia a dia. Isso é importante, né? Acho que é fundamental e eu vou ficar na torcida para que os resultados eles apareçam, porque no final de contas é isso que mais interessa, é isso que mais importa, né? Ter boa vontade, ter disposição só não é o suficiente, ter só experiência ou ter só juventude também não vai ser o suficiente. É importante e é fundamental conseguir os bons resultados que vão colocar o Guarani na divisão que ele merece, que é subir nesse ano de 2026, né? Mas o trabalho está sendo muito bem feito por lá. Ô Fernando, só mais um detalhe. Você teve uma experiência agora nesses últimos anos, você morou na capital cearense, mas atuou pelos dois times, né? E saindo do Fortaleza, indo pro Ceará, eu tô até vendo aqui sua ficha, 22, 23, 24, 25, 4 títulos cearenses. Me fala um pouco mais dessa experiência de sair de um time e ir pro principal rival e mesmo assim continuar sendo campeão, principalmente no estado onde o futebol é muito forte, que é o estado do Ceará. É bacana demais, acho que isso evidencia um pouco de como foi positivo, né? Eu não tenho os principais títulos do país, tenho boas participações nos principais campeonatos do país, bons campeonatos, mas nos títulos regionais eu tenho títulos em todos os clubes por onde eu passei. Tem título no Vitória, tem título no Vasco da Gama, tem título no Juventude, tem título no Ceará, tem título no Fortaleza, tem a melhor campanha da história junto com o Atlético Goianiense. Então, tem uma boa caminhada, tem boas jornadas, tem bons momentos para serem lembrados e boas experiências. E nos dois times cearenses eu pude ser campeão com todos eles e fazer boas campanhas, né? Vou fazer uma pergunta também, agora que virou, né, mais a resenha, né? Ô Fernando, você conviveu também nesse processo maravilhoso, teve um percalço em 2025, mas esse processo de ressurgimento, de crescimento do Fortaleza, né? E você trabalhou com o Marcelo Paz. E agora o Marcelo Paz ele vai ter essa experiência gigante, né, no Corinthians. O que o torcedor corintiano pode esperar do Marcelo Paz como um executivo de futebol, Fernando?
Olha, eu acho que as histórias em um lugar ela pode ser completamente diferente em outro, né? Eu acredito que é uma função diferente que o Marcelo vai exercer no Corinthians, mas tudo vai depender de como o clube se organizar e qual é a liberdade e autonomia que ele vai ter para atuar dentro do clube, né? Mas o Marcelo é um cara muito sério, um cara muito responsável com o futebol, com o trabalho, com aquilo que é a essência do futebol, os seus valores. Então, eu acredito que contrataram um grande profissional que vai entregar a seriedade que o Marcelo tem para tentar levar o Corinthians a conquistar. O Corinthians é acostumado a conquistar. Talvez o que o Corinthians precisa é essa pessoa com esse envolvimento, essa lealdade ao esporte, a valores, para reconstruir o clube financeiramente, porque eu acho que é a maior dificuldade que o clube enfrenta, né? Porque o Corinthians é gigante e vai continuar vencendo, independente dele. Tem algum caminho que ele está querendo melhorar e eu acredito que o Marcelo vai ajudar muito. Prometo que é a última minha, tá? Porque tá muito legal. O Fernando, o Júlio falou dessa experiência que ele teve marcante com você no jogo da Ponte aqui, naquele 2017. Acho que foi um jogo que não deve sair da tua memória, até pelo que aconteceu. Foi um momento de mais medo que você teve dentro de campo? Aquele jogo que marcou o rebaixamento da Ponte? E qual a melhor memória que tem na carreira do Fernando Miguel, que essa você não vai esquecer nunca? Eu acho que foi um jogo marcante, sim. Não vai sair da mente de nenhum atleta que participou, nem do torcedor do Vitória, ele vai sempre lembrar desse jogo. Mas eu não fiquei apavorado assim, não, né? Eu vi as coisas acontecendo, e até porque o torcedor ele não estava bravo, era com os atletas do Vitória. Ele estava bravo, era com atletas da Ponte Preta. Mas foi um jogo marcante, sim, por tudo que envolveu e por tudo que passou, e porque para nós foi positivo, porque nos livrou aquele ano do rebaixamento com o Vitória. E falar de uma memória, puxa, cara, eu tenho tantas, velho, então não vou citar uma, mas eu tenho muitas memórias para ser lembrada, com muitos treinadores, com muitos clubes, com muitas torcidas, com muitos escudos, que eu tenho orgulho de lembrar delas a todo instante. Maravilha, cara, que papo legal, Fernando. Queria agradecer esse tempo que você nos dedicou aqui na CBN Campinas, para que a gente entendesse, né, sobre a sua passagem rápida aqui pelo Guarani, mas você é uma figura que sempre que nós encontramos, geralmente como adversários aqui, né, durante a sua carreira, quando você veio a Campinas, mas sempre tratou a imprensa muito bem, então ressaltar aqui a nossa admiração pelo teu tratamento não só com a gente, mas com todos os nossos colegas, e desejar sucesso para você, seja a sua decisão permanecer envolvida no futebol, buscar outra coisa. A gente deseja que você consiga aproveitar a sua família o máximo possível. O futebol muitas vezes nos desgasta nesse sentido, né? Dessa falta de tempo para nossa família. Então que você consiga agora desfrutar aqueles que realmente importam, que você tenha muito sucesso daqui para frente, viu, Fernando? Valeu, gente. Obrigado pelo convite e dizer pro torcedor bugrino que pedir desculpa para eles por não ter conseguido ser suficiente ou não estar na minha plenitude para defender essas cores, assim, que é uma camisa tão tradicional, uma camisa tão forte do futebol brasileiro, né? Eu fui com muita expectativa, quis fazer parte desse momento, mas infelizmente eu precisei ser... Não é infelizmente, eu precisei ser honesto com o clube, precisei ser honesto comigo e precisei apresentar minha real condição para a gente não criar um problema do clube no futuro aí. Boa. Maravilha, Fernando. Feliz ano novo, Fernando. Valeu, gente. Um abraço. Feliz 2026 para vocês todos aí. Obrigado. É isso aí, gente. Agora 11 horas e 37 minutos. Daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Esportes. Repórter CBN. Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmaram que vão trabalhar para reduzir os impactos que a nova tarifa de 55% sobre as importações de carne bovina trarão aos pecuaristas brasileiros. Em nota conjunta, os órgãos disseram que a decisão impõe uma reorganização dos fluxos de produção e exportação. O
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita do sogro no hospital DF-Star em Brasília, onde está internado. Moraes afirmou que o hospital impõe um regime excepcional de custódia e segue as orientações médicas. Diante da necessidade para garantir a segurança e a disciplina, o pedido foi recusado. O ex-lateral Roberto Carlos foi hospitalizado após ser diagnosticado com um problema no coração e passou por uma cirurgia que durou cerca de 3 horas, mais do que o previsto inicialmente por causa de complicações durante o procedimento. As informações foram publicadas pelo diário espanhol AS nesta quarta-feira. Aos 52 anos, o ex-jogador é considerado um dos maiores laterais da história do futebol. Ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002. E o chanceler alemão Friedrich Merz disse que a guerra entre Rússia e Ucrânia representa uma ameaça direta à liberdade e à segurança da Europa. A declaração ocorreu no pronunciamento de final de ano, onde o chanceler citou que as agressões da Rússia, o protecionismo global e a mudança nas relações com os Estados Unidos são os principais desafios europeus para 2026. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. 11h40. Dia 31 de dezembro é dia do quê? Dia da São Silvestre. Mais o quê? Dia de virada de ano. Exatamente. Pra gente fechar o ano, a gente precisa... Pergunta de novo, agora eu entendi. Dia 31 de dezembro é dia do quê? É dia de retrospectiva, amigo. Dia de retrospectiva, vamos relembrar os principais assuntos do CBN Esportes. Leonardo Dai, hein? Leonardo Dai. Está chegando. Carnavalesco. CBN Retrospectiva 2025. Em 2025 foi um ano difícil para a maior camisa do futebol mundial. A seleção brasileira até conquistou a vaga na próxima Copa do Mundo, mas apenas em 5º lugar nas eliminatórias. No caminho para a pior colocação da história, a pior derrota desde o 7-1 de 2014 e o fim do trabalho do técnico Dorival Júnior. O 4º gol da seleção da Argentina. Dá uma olhada aqui. Chegou então o italiano Carlo Ancelotti, que há 2 anos era o sonho da CBF. Empate com o Equador, vitória sobre o Paraguai, vitória sobre o Chile, derrota para a Bolívia, vitória sobre a Coreia do Sul, derrota para o Japão, vitória sobre Senegal, empate com a Tunísia. Ainda está difícil se empolgar com o futebol da seleção do técnico mais vencedor da história. Agora o equipo está melhor que antes, porque hemos aprendido muitas coisas. A temporada do futebol de clubes do Brasil teve essa mesma trilha sonora do início ao fim do ano. Uma vez Flamengo. Uma vez não. 4 vezes Flamengo. Em fevereiro, a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo. Em março, o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Em novembro, a Libertadores em cima do Palmeiras. E em dezembro, o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. É o segundo título de campeão do Flamengo em 4 dias. Primeira liberta do sábado em Lima. E hoje o Campeonato Brasileiro. Dominante no cenário nacional e sul-americano, o Flamengo só encontrou freio quando competiu com a Europa. Perdeu nos pênaltis para o PSG da França, campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez, o título do Intercontinental, que é o Mundial de todos os anos. E parou para o Bayern de Munique da Alemanha nas oitavas de final da inédita disputa da grande novidade de 2025. A
Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos estreou o formato de 32 times que será disputado de 4 em 4 anos. Havia muita desconfiança, mas o torneio rapidamente conquistou o público brasileiro e mundial, como uma prévia do que será a Copa do Mundo nos Estados Unidos, com muito calor e os já famosos alertas climáticos, que paralisaram várias partidas por horas diante do risco de tempestades com raios. Depois de quase 2 horas de paralisação, o jogo voltou. Na primeira fase, os brasileiros brilharam. O Botafogo venceu o PSG e o Flamengo passou pelo Chelsea. No mata-mata, porém, eles foram caindo um por um. Além do Flamengo, o Botafogo também parou nas oitavas, superado pelo Palmeiras, que, no entanto, foi vencido pelo Chelsea já na fase seguinte. Sobrou o Fluminense, que chegou com as menores expectativas, mas foi até a semifinal, parando justamente no Chelsea, surpreendente campeão, ao bater o PSG por 3-0. João Pedro balança a rede do PSG. Mais um, é o terceiro, 3-0 pro Chelsea, primeiro tempo. O Flamengo foi o time do ano, mas outros também brilharam. Dos mais modestos, como o Mirassol, surpreendente 4º colocado em seu ano de estreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, aos mais tradicionais, como o Corinthians, que não era campeão desde 2019, mas celebrou em 2025 o Campeonato Paulista. E no apagar das luzes da temporada, também a Copa do Brasil, conquistada com uma vitória sobre o Vasco no Maracanã. Sofrido, doído, o Timão segura a onda e faz a festa da sua gente. Corinthians campeão, campeão. O time das decepções, pior para Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport, que foram rebaixados e darão lugar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo, os vencedores da Série B. Também desapontaram o Botafogo, que perdeu a Supercopa para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing e não brigou pelos demais títulos do ano. O Atlético Mineiro, que perdeu a Sul-Americana para o Lanús da Argentina. E o Palmeiras, que pela primeira vez desde 2019 fecha uma temporada sem títulos. No Santos, a volta à primeira divisão veio recheada de expectativa pelo retorno de Neymar ao futebol brasileiro. O craque, porém, esteve lesionado por 126 dias ao longo do ano. E o Santos, que só escapou do rebaixamento na última rodada, termina o ano torcendo para que um novo procedimento cirúrgico entregue Neymar em melhores condições no ano que vem. Mas eu acho que o Santos merece muito mais, merece estar no topo sempre. No futebol feminino, o Corinthians novamente foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas perdeu a Supercopa para o São Paulo e o Campeonato Paulista para o Palmeiras, que venceu também a Copa do Brasil. Já o Flamengo deu vexame, menos pelos resultados e mais pelas terríveis condições dadas às jogadoras, que treinam em estrutura precária e viajaram de ônibus para o jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final do Brasileirão. Lá fora, com estádios lotados e altos investimentos, o Arsenal foi campeão da Liga dos Campeões e o Gotham venceu a Liga dos Estados Unidos. A seleção brasileira se prepara para sediar a Copa de 2027 e termina 2025 com saldo positivo. Título da Copa América e vitórias impactantes em amistosos contra os Estados Unidos e a poderosa Inglaterra, campeã europeia. Dudinha marcou um dos gols da histórica vitória brasileira por 2-1. A gente tem que estar preparada sempre para essas situações. A gente jogou com um a menos. Esse jogo mais que nunca é uma superação. 2025 foi mais um ano em que o futebol frequentou as páginas policiais. O envolvimento de atletas com apostas esportivas continua sendo pauta, mas este ano chamou mais a atenção pelos que se livraram das punições mais severas. Bruno Henrique, do Flamengo, escapou da suspensão no STJD e ainda aguarda julgamento na Justiça Comum. Na Inglaterra, Lucas Paquetá foi absolvido e voltou à seleção brasileira. 2025 teve também reviravolta no caso Daniel Alves, que teve a condenação por violência sexual anulada pela Justiça espanhola e deixou a prisão. No caso do incêndio que matou 10 garotos das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu em 2019, os últimos 7 réus que poderiam ter sido condenados pelo episódio foram inocentados por falta de provas. Na CBF, uma guerra judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal finalmente derrubou da presidência Edinaldo Rodrigues, acusado de falsificar a assinatura de um dos seus vice-presidentes para conseguir no STF o acordo que havia lhe sustentado no cargo. Ironicamente, Edinaldo caiu quase que simultaneamente ao momento em que, depois de 2 anos,
finalmente conseguiu convencer Carlo Ancelotti a treinar a seleção. Coube ao jovem Samir Chaldi, herdeiro da Federação de Rondônia, assumir a presidência, apresentar Ancelotti, instituir a partir de 2026 o fair play financeiro que pode castigar os times que não honram compromissos financeiros e lançar o novo calendário do futebol brasileiro, com menos espaço para os estaduais e regionais, final da Copa do Brasil em jogo único e Brasileirão começando já em janeiro. Resta saber se em julho do ano que vem, o presidente mais jovem da história da CBF conseguirá o mais difícil: voltar dos Estados Unidos como campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira. De São Paulo, Leonardo Dai, CBN Retrospectiva 2025. Sensacional, obrigado, Leonardo Dai. Foi um ano muito marcante. Aliás, já fica o convite, porque amanhã nós vamos debater a retrospectiva de Guarani e Ponte e os demais assuntos: Brasileirão, Libertadores, Copa do Mundo de Clubes, também projetar a Copa de 2026. Então fica o convite para que amanhã no CBN Sports, a partir das 11 horas da manhã, a gente vai também fazer a transição de temporadas. Vamos passar de 2025 para 2026 no cenário esportivo também. 11 horas e 49 minutos, rápido intervalo. Na volta, informações de Campinas e também o WhatsApp que tá bombando, hein? Já já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes. Ontem nós destacamos que a Gabi foi eleita a segunda melhor jogadora de vôlei feminino do mundo e hoje saiu a primeira colocada. De acordo com a equipe das redes sociais da Volleyball World, o anúncio foi publicado e a italiana líbero Mônica Di Gennaro foi eleita a melhor jogadora de 2025. No currículo, ela defendeu a Azzurra nos últimos anos, incluindo na Liga das Nações, Campeonato Mundial e também nos Jogos Olímpicos. No top 10, temos a Gabi, brasileira, que ficou em segundo, e também a Júlia Kuds, que foi a quinta melhor jogadora da temporada. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui, 11h53. Antes do Lupe atualizar informações de Guarani Ponte, ele vai precisar de poucos minutos para isso. Então, só aqui mandar um abraço para Ademir de Tu, que tá desejando aqui um feliz 2026 para todos. O Alcides está perguntando aqui se haverá queima de fogos da virada no Parque Portugal. Não sei dizer. Não, também não tem a resposta. Pergunte no estúdio CBN. Isso. E lembrando que não pode soltar fogos com barulho, hein? Nossa, você galvaneou muito. Não, mas é uma lei não estadual. Pode soltar. Só pode soltar os silenciosos, né? Pronto. Aquele que faz assim. Só faz é bonito, aquele eu gosto. Cenário. Agora aquele de 12 tiros. Não pode, Carlão, não pode. Eu não gosto, é lei. Terrível. Emerson Dias, feliz ano novo para todo mundo. Obrigado, Emerson Dias. Espero você aqui todos os dias também em 2026, hein? O nosso cantor Mauro Lins. Maurão. Onde que ele vai estar hoje? Onde hoje, Maurão? Onde vai ser? Agenda pra nós, meu Onde vai ser o risca-faca? Onde vai ser a Paulínia. Passa o endereço que eu vou. Mauro Lins e Rafael Pio, é a dupla, hein? Aliás, Pio não vai poder porque hoje ele faz em Itapira. Manda lá também. O rei de Itapira. Lupe, novidades futebol de Campinas. Acabei de ler aqui nossos colegas da CBN Belém, né? Cravando, sobre né? o Serginho indo pro Paysandu. Olho no Paysandu, hein? Pra mim, Paysandu e Guarani estão montando times com cara de Série C. Vai lá, Lupe. E são investimentos pesados, né? Os dois times vão disputar a terceira divisão do futebol brasileiro e o Serginho deve atuar lá no Papão da Curuzu. O contrato do Serginho com a Ponte termina hoje, dia 31. Ele se apresentou lá no dia 8, porque ele tinha contrato, mas nos últimos dias não estava treinando porque a Ponte não tem os atletas aqui em Campinas. Eles, por conta dos salários, estão cada um em sua cidade, realizando a pré-temporada à parte, enquanto a diretoria corre contra o tempo para regularizar aí as pendências financeiras. A expectativa é que no dia 2, sexta-feira, os atletas retornem aqui para Campinas para iniciar a pré-temporada, para retomar a pré-temporada. Só que dia 2... A Ponte estreia dia 11, a gente tá falando de 9 dias? Isso. Será que vai dar tempo? Aí só o tempo dirá. Mas a Ponte deve então retomar os treinos sem o Serginho. Hoje também encerra o contrato do Edson, zagueiro. Só que o Edson, ele deve atuar no Cuiabá na próxima temporada. Esses dois atletas não devem permanecer no Moisés Lucarelli, Júlio. Pois é, o Serginho, dá pra dizer que é uma passagem decepcionante, porque eu particularmente, Carlão, esperava muito do Serginho na Ponte. O Serginho, ele... Mas ele ajudou, claro. Ajudou, principalmente na reta final. Quando ele... Miguel pra aquele gol lá. Aliás, vamos repetir o gol, hein? Não precisa mais. Quando ele resolveu se reintegrar ao grupo da Ponte, depois das pendências salariais, as últimas rodadas, esse jogo contra o Náutico, ele foi importante também, ele ajudou. Mas a gente esperava mais, né? Até pelo que ele tinha apresentado no Maringá, é um jogador... E no Santos também, né? Na Série B, mesmo não sendo ali um personagem tão destacado, mas ele entrou e ajudou o Santos em algumas situações. Eu esperava mais do Serginho, mas ele não correspondeu tanto às expectativas, embora tenha sido aí um jogador importante na reta final para o técnico Marcelo Fernandes. O Guarani, agora todo mundo quer saber quem vai ser o goleiro. Você vai jogar com o Dalberson. Eu, particularmente, eu tenho um feeling que o Kaique França dificilmente sai do esporte, né? A gente teve um termômetro aí do Dalberson que eu cheguei a cogitar, por exemplo, sem o Fernando Miguel, possivelmente sem Kaique ou com alguma dificuldade no mercado. Falei, então vai de Dalberson, vai fazer o quê? Né? O Dalberson não foi contratado de uma maneira emergencial. Se o Dalberson tiver uma regularidade
parecida com a que ele teve contra aquele jogo do Náutico. O Náutico, ali Lá. ele foi bem. Ele jogou muito, cara. Então, assim, é um jogador que tem potencial. Mas nós tivemos um termômetro negativo, né, por parte da torcida do Guarani, ainda traumatizado. Eu acho que a torcida do Guarani, num primeiro instante de 2026, ela ainda vai carregar alguma mágoa, algum vestígio de 2025. E só as vitórias vão acalmar o torcedor. De repente, um bom jogo contra o Primavera, vai que o Dalberson seja o titular e faça uma boa partida também. Eu acho que aos pouquinhos o resultado, claro, positivo, ele vai acalmando o torcedor do Guarani. Mas sem estes goleiros que a diretoria pretende, ou pretendia no caso do Fernando, vai ter que ser o Dalberson, a não ser que apareça aí alguma novidade dentro do próprio elenco. Mas hoje o Dalberson é o titular, né? Porque o Guarani ainda não acertou com nenhum goleiro. O Kaique França, o que impede aí uma negociação, entre aspas, mais tranquila, é a questão dele ter contrato com o Sport, e o Sport, para liberar o jogador, quer dinheiro, grana. Bufunfa, o faz-me rir. E o Luan Poli, ele é uma situação mais tranquila em relação ao modelo de negociação que não exige tanta questão financeira. Então, hoje, a não ser que o Kaique França abra a mão daquilo que tem para receber no Sport, que particularmente eu acho muito difícil, se tivesse ali uma disputa entre os dois, até pela questão, de novo, entre aspas, mais fácil de negociar, o Luan Poli seria aí o alvo da diretoria do Guarani, que ontem venceu o Pouso Alegre. Os gols foram marcados pelo Dentinho e pelo Guilherme Parede. O Guarani agora só retorna aos treinos no dia 2, no período da tarde, lá em Bragança Paulista, onde vai finalizar a pré-temporada, e tem essa preocupação com o Maranhão, hein? O Maranhão, ele não jogou, uma lesão de grau 2. Inicialmente, o que foi passado era que era uma coisa mais tranquila, né? O Farney bateu nessa tecla. Exatamente, mas grau 2, se for grau 2 é mais complicado, 20 né? dias no mínimo, né? Então, é uma lesão, e o menino Kevin, né? Abre espaço para, quem sabe, receber aí uma oportunidade no Guarani. Mas vamos aguardar o posicionamento oficial do Bugre a respeito dessa lesão do Maranhão e, claro, torcer para que não seja nada grave, para que o atleta, que foi uma das grandes contratações, o Guarani colocou o Kevin junto na negociação com o Maringá para a vinda do Maranhão, para que ele possa estar à disposição na primeira partida contra o Primavera de Indaiatuba, no dia 10, no Brinco de Ouro da Princesa, jogo às 6h30 da noite, né? Feliz ano novo, Antônio Luque. Pra nós, Julião, valeu. A todos os ouvintes do CBN Esportes, 4 horas tem Arena, a gente ao conversa vivo mais. hoje, hein? Um abraço a todos, boa virada. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construir.